Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu tentar gravar uma aulinha para vocês aqui sobre colocação pronominal, tá? Uma matéria de português. Nós vamos tentar fazer aqui agora o compartilhamento, ok? Compartilhar a tela aqui, ó. Vamos lá. Colocação dos pronomes oblíquos átomos, né? Então, olha, aqui nós temos os pronomes oblíquos, tá? Singular e plural, para a gente lembrar, ó, eu, tu, ele ou ela, né? São os retos, nós, vós, eles, os retos. Os átomos oblíquos, me, te, ou alhece, nós, vós, os, as, leiceis. Nós vamos trabalhar com os átomos, tá? Os pronomes oblíquos átomos são pronomes que, por serem mais fracos na sua tonicidade, devem vir sempre próximos aos verbos. São esses que estão em amarelo aí, ok? Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes oblíquos na norma culta. Então, numa redação, por exemplo, uma redação de Enem, de vestibular, a gente tem que ficar de olho. Ó, Oswald de Andrade pega esse pronome aqui, esse poema, pronominais, e ele brinca com isso, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Na norma culta, pessoal, na oralidade, você até usa o pronome oblíquo antes, em início de frase, mas na norma culta não pode. O certo é dê-me um cigarro de acordo com o registro formal. Tá? E lembrando que Oswald de Andrade ele era um poeta modernista que defendia o uso da oralidade, né? Ele defendia a linguagem coloquial, o falar, né? O escrever como se fala. Então, aqui a gente tem os pronomes oblíquos átomos podem ocupar 3 posições em relação aos verbos: próclise, ênclise e mesóclise. O nome já diz próclise antes do verbo, tá? Quando o pronome vem antes do verbo, mesóclise vem no meio e ênclise depois do verbo. Então, ó, tudo se resolveu, ó, antes do verbo, no meio e depois. Mas só que existem regras, tá? Quando que a gente vai usar a próclise? Próclise tem regras, palavras negativas, ó, não, nada, nunca, nenhum, vai exigir o uso da próclise. Advérbios também, pronomes relativos também vão exigir o uso da próclise, pronomes indefinidos também, demonstrativos também e conjunções subordinativas também. Então, a conjunção, ó, nós temos a conjunção integrante que dizem que te consideras um gênio. Veio a conjunção integrante, vai exigir a próclise. Vieram conjunções subordinativas adverbiais, embora, né, quer dizer, você vai, embora se pusesse diante das regras, tá? Mais exemplos, ó, pronomes. Todos me desejaram boa sorte. Aquilo, que é um pronome demonstrativo. Muitos, que é um pronome indefinido. Né? Palavras negativas, mesmo que sejam advérbios jamais e nunca de tempo, mas que é um tempo com sentido negativo, próclise. Conjunções. O jovem pode modificar o sistema se o deixar apresentar suas ideias. Quer dizer, se é uma conjunção adverbial condicional e quando uma adverbial temporal. Advérbios também, observação, se houver vírgula, use ênclise. Isso, claro, a gente vai ver que se você colocar uma vírgula, você está iniciando um outro período. E não se pode iniciar períodos, tipo, não é iniciando, não se pode começar uma oração com um pronome oblíquo na frente. Então, botou vírgula, você não pode usar próclise. Próclise opcional, com pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, desde que não precedidos de palavra atrativa. Eu lhe obedeço ou eu obedeço, tanto faz. Agora, espero que ele nos apoie. Se você usa aí a conjunção integrante, que é uma palavra que atrai,
só é possível a próclise pela regra. Próclise opcional, quando o verbo não inicia a oração, não há fator de próclise. O professor te devolveu a prova ou o professor devolveu-te a prova, tanto faz. Claro que a gente vê mais o uso do professor te devolveu, né? Com preposição de, em, para, por ou palavra negativa, mais verbo infinitivo, tanto faz. Não escondi o desejo de se demitir ou o desejo de demitir-se. Opcional, pode escolher. Ele afirma não se lembrar do fato ou ele afirma não lembrar-se do fato. Que embora venha o não, mas é uma regra do não, tá? Que você tem lá a preposição, uma palavra negativa, mais o verbo no infinitivo. Então, te dá a opção. Mesóclise, com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá? Dar-te-ei, meu amor, quando quiseres. Dar-te-ia minha paixão, se não fosses. Então, mesóclise, o pronome tem que estar no meio. Ó, no meio. Tá? É errado se falasse darei-te meu amor, não existe. Daria-te minha paixão, também não. Só com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ok? Ocorre ênclise, quando o pronome vem depois do verbo, em frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia oração com o pronome átomo. Então, justificou-nos a sua ausência à reunião. Nos dias de hoje, vírgula, sabe-se que o planeta vermelho... Tá vendo? Veio uma vírgula, você começou uma outra oração, tem que usar ênclise. Não pode colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Nos dias de hoje, se sabe que o planeta... Errado. Quando não houver casos de próclise obrigatória, claro, né? Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos e locuções verbais. Verbo auxiliar mais forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio. Exemplos com verbo auxiliar mais infinitivo. Sem partícula atrativa, o pronome ocupa 3 posições. Então, essas aí. Com partícula atrativa, o pronome une-se à partícula. Claro, veio o não, que é uma palavra negativa, vai colocar o pronome antes do verbo lá, né? Vai colocar antes do verbo auxiliar. Tá? Exemplos com verbo auxiliar mais gerúndio. Às vezes, sem partícula atrativa, você pode usar das 3 formas. Com partícula, o pronome une-se à partícula ou vai para o último verbo. As visitas não se foram retirando ou as visitas não foram retirando-se. Tá? Essa é a regra. Ok? Exemplos de verbo auxiliar mais particípio, partícula atrativa. Sem partícula atrativa. Letra A, sem partícula atrativa. Ele se havia esquecido, ele havia se esquecido, ele havia esquecido-se. Não, isso aqui é errado, né? Colocação inválida no particípio. Tá? Não pode usar esse tipo aí, onde está o terceiro caso com o X. Com partícula, o pronome une-se à partícula. Ele não se havia esquecido da promessa. Ok? Adaptações. Pronomes oais enclíticos, quando vem depois do verbo. Se o verbo terminar em R, passa a ter as formas lolá, loslás. Vou amá-la por toda a vida. Porque amar ela, amá-la. Amar ele, amá-lo. Tá? Amar eles, amá-los. Com a expressão eis acontece a mesma coisa. Ei-la aqui, radiante bela. E os pronomes oblíquos ou auxiliares, quando precedidos de verbos terminados com ditongo nasal, m, ão, on, assumem a forma noná, noslás. Entregaram-no ao professor. O assunto dão-no por encerrado. Tá? Ok, pessoal. Beijinho.